Glória a Deus, né, irmãos? Então estamos no nosso segundo tempo. Vocês são muito corajosos em encarar 2 tempos aí de imersão no Apocalipse. Mas graças a Deus que você está aqui, não é? Já que você está aqui, vamos receber. Glória a Deus. Então, nós estamos na nossa terceira aula da imersão no Apocalipse. E nessa série de vídeos nós estamos mostrando para os irmãos como é possível interpretar o livro do Apocalipse em poucas horas. Você está vendo que é possível, ou não é? Glória a Deus. Por que eu estou provando que é possível? Estou provando que é possível, mostrando os depoimentos daqueles que estudaram conosco e conseguiram interpretar o livro. E também estou provando, mostrando o método judaico por dentro. E hoje nós encaramos uma pedreira. Foi ou não foi? Interpretamos o texto de Apocalipse 17, que é o texto mais difícil de toda a Bíblia de se interpretar, viu, irmão? Então nós interpretamos todo o texto e quando saímos da interpretação, a gente saiu com a certeza de que é daquele jeito. Isso é algo que me traz muita alegria. Quando você termina uma interpretação e você fala, rapaz, é desse jeito aqui. Porque a quantidade de versículos que a gente colocou comprovando que a mulher de Apocalipse, a prostituta de Apocalipse 17, é a cidade de Jerusalém, foi inimaginável, é ou não é? As conexões perfeitas e saímos daqui, então, com essa interpretação bem definida. Então, se foi possível interpretar o texto mais difícil, qualquer um outro, a gente vai conseguir interpretar usando o método judaico. Agora, existem algumas técnicas e chaves de interpretação do método, eu preciso passar para vocês. E eu vou passar agora, viu, irmãos? As principais técnicas e chaves você vai aprender nessa aula 3. Amém? E nós vamos aplicar elas amanhã. Glória a Deus, coisa boa, coisa forte, né? Então passa aí. Coloca o slide aqui, por gentileza. Glória a Deus, olha só, mudou, né, o visual. O que aconteceu com Jesus glorificado? Mudou o visual aí, pronto. Vamos então à imersão no Apocalipse, aula de número 3. Por favor, passa o próximo slide. Não, não é esse não, pode voltar. Toca nessa bola verde, como será a aula? Pronto, isso, ótimo. Sempre do começo, né? Então vamos lá, pode passar, por favor. Essa aula está dividida em quantas partes? 2 partes, né? 2 partes. A primeira parte, pode passar, aula com conteúdo dinâmico, mais um documentário. E nesse documentário eu vou te mostrar porque os primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse são mais fáceis. Porque os 3 primeiros capítulos são mais fáceis e do 4 em diante começa a ficar mais difícil. Você vai ter a resposta nessa aula dinâmica. Também eu vou te mostrar a terceira e última barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse. A primeira barreira foram os parênteses do livro que pegamos ontem. Hoje, na primeira aula, eu te mostrei a segunda barreira, que é a falta de conhecimento do que aconteceu nos outros 65 livros. Lembra? Ok? E vou te mostrar a terceira barreira, hoje, que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse e o que você deve fazer para vencê-la. E também, eu vou te mostrar as principais técnicas e chaves do método judaico. Tranquilo. A aula dinâmica será assim. Passa ao próximo, por favor. A segunda parte vai ser aula prática, imersão no livro. Quem está gostando aí das aulas práticas aqui? Glória a Deus, né, irmão? Haja cabeça, né? Pronto. É maravilha, ainda bem que você veio com disposição. Eu vou te mostrar, na nossa aula prática, os sinais da volta de Jesus se cumprindo em Apocalipse 6. Interessante, né? Os sinais. Você sabe que Jesus vai voltar, não vai? E quais são os sinais da volta de Jesus? Será que os sinais já estão acontecendo? A pergunta vai... Como usar o Apocalipse para interpretar passagens complexas? Eu vou te mostrar que o Apocalipse ele serve para isso. Existem respostas que só estão no último livro. Assim como você vai no Gênesis encontrar respostas para o começo, existem respostas, lacunas que foram deixadas, que só podem ser preenchidas com o livro do Apocalipse. É mais ou menos quando você vê um filme de suspense, em que o roteirista ele deixou de propósito algumas lacunas no filme para te manter preso no sofá. As lacunas, você quer aquelas respostas e elas só são dadas no final. Quem já assistiu aquele filme Guerra Mundial Z?
Meu amigo, eu falei, Adriana, nem no banheiro eu fui. Eu estou aqui apertado e o filme me deixou preso no sofá. Está entendendo? O Apocalipse também. Algumas lacunas foram deixadas dos outros 65 livros que só o Apocalipse pode preencher. Eu estou te mostrando aqui que não é um livro comum. Ele fecha muitos questionamentos que você tem. Bom demais, né, irmãos? Então, eu vou te mostrar que dá para usar o Apocalipse para interpretar passagens complexas. Amém? Como eu estou falando também para uma audiência que estará no futuro, ali, pode passar o próximo. Você que está aí, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal. Quero que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Dê uma pausa aí agora, compartilhe aí no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, que você faz parte. Compartilha também com seu pastor, com seus líderes, para que eles saibam o conteúdo que você está recebendo. E quem sabe eles não vão te acompanhar nessa, né? Glória a Deus. Então, faça isso agora, não custa nada. Se inscreva, compartilha, curte e também que você possa deixar o seu comentário, o que você está achando dessa semana, dessa imersão no Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para a nossa aula dinâmica. Pode passar o próximo, por favor. Após a aula dinâmica, nós vamos voltar aqui com a nossa aula prática. Não se esqueça. Amém? É hora de eu descansar minha garganta, né? Glória a Deus. Pode colocar aí, por favor. Há cerca de 2.000 anos atrás, chegou na cidade de Éfeso um judeu natural de Alexandria. Ele era cheio do Espírito Santo, eloquente e poderoso nas Escrituras. Aparentemente, esse homem era muito acima da média e não precisava melhorar em nada. Porém, um casal se aproximou dele e o mostrou muitas coisas que ele desconhecia. Por se submeter humildemente ao discipulado deles, a vida desse homem mudou para sempre. Ele se tornou melhor do que ele era, e a sua vida pôde impactar muito mais pessoas. E ministerialmente ele pôde ir bem mais longe. Essa é uma história verídica e se encontra na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos, capítulo 18, versículos do 24 ao 26. Havia algo na vida de Priscila e Áquila que poderia ser acrescentado na vida de Apolo, e por causa da sua humildade em se submeter ao discipulado deles, Apolo pôde crescer espiritualmente e ministerialmente, a ponto de se tornar objeto de disputa na igreja de Corinto, em que alguns preferiam o seu ensino do que o de Paulo. Veja, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo e eu de Apolo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Também Apolo é um dos possíveis autores da carta aos Hebreus, ao lado de grandes nomes como Paulo, Barnabé, Tito, Timóteo, Clemente de Roma, entre outros. O crescimento de Apolo se deu quando este recebeu com mais exatidão os ensinamentos de Priscila e Áquila. Se ele não os tivesse seguido, talvez jamais teria tido a notoriedade que teve nas Escrituras. Embora ele fosse cheio do Espírito, eloquente e poderoso nas Escrituras, ele precisava aprender sobre a palavra com mais exatidão. Eu contei essa história real para mostrar para você que o que faz a diferença na vida das pessoas não é a eloquência que ela tem e necessariamente não é o talento que ela tem e necessariamente não é o conhecimento que ela tem, mas é a exatidão com que ela utiliza tudo isso. E quando falamos de sair do ponto A para o ponto B, saber com precisão o caminho que vamos percorrer fará toda a diferença. Nesse vídeo eu vou te mostrar o mapa interpretativo do Apocalipse. Este mapa vai te mostrar com precisão todo o caminho que você terá que percorrer para interpretar o livro. Neste percurso, você vai conhecer
a terceira barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse. Eu vou te mostrar 3 chaves de interpretação que vão te ajudar a superar essa barreira. Também eu vou te mostrar o exame que aumenta a compreensão do livro de forma extraordinária. Esse exame que eu chamo de raio-x do livro do Apocalipse confirma que toda a interpretação que foi feita está correta e 100% de acordo com a Bíblia. Esse exame é como se fosse uma prova real. Assim como a prova real valida os cálculos matemáticos, esse exame valida toda a nossa interpretação. Irei te responder a seguinte pergunta: por que os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse são mais fáceis de interpretar e os outros 19 capítulos são mais difíceis? Também você saberá por que o método judaico tem esse nome. Eu vou te mostrar toda a mecânica por trás do método e por que ele tem sido um divisor de águas na vida de vários cristãos ao redor do mundo, fazendo com que eles realizem o sonho de entender o livro do Apocalipse pela primeira vez. Como foi o caso do pastor Lizarbe Verdson, que procurou durante anos um curso na internet que pudesse ajudá-lo, e quando nos encontrou, constatou que não existe um material tão completo e tão aprofundado sobre o tema. Veja também o que disse o mestre em teologia, José Maria. Ele amou a nossa didática de ensino e elogiou o conteúdo do curso. O aluno Hamilton França, que é professor universitário e morador de Campina Grande, também elogiou a didática e a praticidade do curso. Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos dessa série, eu recomendo que você assista, pois eles são mandatórios para você iniciar a sua jornada na interpretação do livro do Apocalipse. No primeiro vídeo eu mostrei a primeira barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse, que são os parênteses do livro. Mostrei que para superar essa barreira, o método judaico possui a técnica de separação dos parênteses. Mostrei os 3 primeiros benefícios que essa técnica traz e que ela resolve o problema da desorientação causada pelos parênteses. No segundo vídeo eu mostrei a segunda barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse, e é a falta de conhecimento do que ocorreu antes, nos outros 65 livros. Mostrei que a falta de conhecimento pode ser superada através dos 2 catálogos do método: o catálogo de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes e o catálogo de localização profética. Portanto, se você não assistiu aos 2 primeiros vídeos dessa série, corre lá para assistir. Eu quero agradecer aos vários comentários do primeiro e do segundo vídeo e também cada curtida e cada compartilhamento. Isso me dá aquela sensação de que eu estou cumprindo bem a minha missão de ajudar as pessoas a compreenderem melhor a sua Bíblia e, finalmente, interpretar o livro do Apocalipse. Bom, esse vídeo é sobre os seus próximos passos, sobre o seu progresso na interpretação do livro. E para progredir, você só precisa de uma palavra, e a palavra é ação. E você só vai agir se você tiver uma rota clara de onde você está agora e onde você quer chegar. E nesse vídeo eu vou avançar com você através do mapa interpretativo do Apocalipse. Se você está aqui nesse vídeo e deseja realizar o sonho de interpretar o livro do Apocalipse, é importante que você me acompanhe nesse estudo. Eu vou deixar o mapa interpretativo do Apocalipse em PDF logo abaixo desse vídeo para você baixar. Baixe esse mapa para você usar como referência na nossa apresentação. Eu não vou explicar tudo o que tem no mapa com detalhes, porque senão esse vídeo iria ficar muito grande e provavelmente não sairíamos daqui hoje, pois o tempo está bem curto e eu preciso receber os novos alunos do curso O Apocalipse em Poucas Horas. Quero começar respondendo a seguinte pergunta: por que os 3 primeiros capítulos do Apocalipse são mais fáceis de interpretar? Na minha opinião, não existem coisas fáceis ou difíceis, pois fácil e difícil é apenas uma questão de saber ou não saber. Para quem não sabe algo, este chama esse algo de difícil. Para aquele que sabe algo,
Este chama esse algo de fácil. Portanto, fácil ou difícil é uma questão de saber ou não saber. Deixa eu te dar um exemplo. Lembra quando estávamos cursando o ensino fundamental e quando fazíamos a prova de matemática? Ao terminar a prova, nos encontrávamos com os nossos colegas de turma, lá no pátio. Alguns diziam, esta prova estava moleza. Outros diziam, nossa, essa prova estava muito difícil. Só caiu que eu não estudei. Se nós refletirmos bem, vamos chegar à conclusão de que o problema não estava na prova, e sim em saber ou não saber a matéria. Esta mesma realidade se aplica ao livro do Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos são mais fáceis para a maioria dos cristãos, pois são mais pertinentes à igreja. São bem parecidos com as cartas dos demais apóstolos. Grande parte do conteúdo dos 3 primeiros capítulos está em uma linguagem que foi vista antes, lá nos evangelhos, no livro de Atos e nas epístolas. Embora algumas passagens tenham algumas figuras e símbolos, é um conteúdo mais familiar. Do capítulo 4 em diante, entramos em um terreno mais profético. O conteúdo se assemelha mais com aquilo que vemos nos profetas. E isso não soa muito familiar para 99% dos cristãos modernos, pois a maioria deles desconhecem completamente as profecias veterotestamentárias. São poucos os cristãos em nossos dias que têm um conhecimento profundo dos profetas do Antigo Testamento. Para os primeiros cristãos, o conteúdo do livro do Apocalipse era mais fácil de entender, pois estes conheciam bem os textos do Antigo Testamento, estavam muito familiarizados com eles, pois era o único conteúdo até então que tinha oficialmente peso de escritura. Eles os valorizavam mais. Embora as cartas escritas pelos apóstolos circulassem pelas igrejas, elas ainda não tinham oficialmente o peso de escritura inspirada, pois o Novo Testamento só foi compilado e finalmente ganhou status de escritura inspirada nos concílios de Hipona, em 393, e Cartago, em 397 depois de Cristo. Portanto, os primeiros cristãos liam as cartas deixadas pelos apóstolos, porém liam muito mais o Antigo Testamento, pois só este tinha oficialmente e reconhecidamente peso de escritura inspirada. Por isso, eles estavam muito a par do cumprimento das profecias que ocorrem do capítulo 4 em diante no livro do Apocalipse. Quando eles batiam os olhos no conteúdo profético ali exposto, não tinham muita dificuldade de entenderem, pois já haviam visto aquele conteúdo nos profetas exaustivamente. O que estamos constatando aqui é a pura realidade. 99% dos cristãos modernos se perdem na interpretação do Apocalipse por falta de conhecimento das profecias que estão se cumprindo abundantemente do capítulo 4 em diante no livro do Apocalipse. Ou seja, do capítulo 4 em diante, esse conteúdo é desconhecido para a maioria dos cristãos modernos. E aquilo que não sabemos, costumamos dizer que é difícil. O que está sendo visto aqui, do capítulo 4 em diante, é simplesmente o cumprimento de centenas de profecias do Antigo Testamento. Segundo o teólogo escocês William Barclay, um dos maiores teólogos do nosso tempo, o livro do Apocalipse cita 20 dos 39 livros do Antigo Testamento. Ele cita Ezequiel, Daniel, Êxodo, Levítico, Isaías, Salmos, Jeremias, 1 Crônicas, Sofonias, Joel, Zacarias, entre outros. Ou seja, o autor do Apocalipse faz uso de mais da metade dos livros do Antigo Testamento. No nosso primeiro vídeo, o aluno Cleiton Melo testemunhou que o conteúdo do Apocalipse está inserido em todos os livros da Bíblia. E saber disso foi fundamental para que ele pudesse entender o livro. Também o teólogo escocês William Barclay constatou que o autor do Apocalipse não consegue andar muito no livro sem citar as profecias do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse possui 245 citações ou alusões ao Antigo Testamento. O autor escreve em grego, mas pensa como judeu. Após anos de estudo, descobri que o teólogo escocês tinha razão.
De fato, o livro do Apocalipse é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. Na verdade, ele é o cumprimento dessas profecias. Se o autor do livro escreveu o livro pensando como judeu, para interpretar o livro, portanto, precisamos pensar como ele pensava e ver como ele via. Do contrário, não teremos sucesso na sua elucidação. Apenas vendo com seus olhos será possível desvendar o livro todo. Portanto, a terceira barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse é a falta de uma visão judaica interpretativa das profecias. Para superar essa barreira e te fazer enxergar como o autor via o cumprimento das profecias, o método judaico possui 3 chaves interpretativas e uma técnica chamada de raio-x do livro do Apocalipse. Essas 3 chaves e essa técnica irão te fornecer a visão judaica necessária para elucidar o livro. Vale a pena ressaltar que ter uma visão judaica não é deixar de ser cristão para converter-se ao judaísmo. O método judaico consegue te fornecer uma visão judaica sem comprometer a sua visão eclesiástica e sem prejuízo para a doutrina neotestamentária. O que vamos fazer é te fornecer a visão original daquele que escreveu o livro, e a visão do autor tem como pano de fundo as profecias do Antigo Testamento, que é uma visão comprovadamente judaica. Por isso o método judaico tem esse nome, pois ele dá ao intérprete a visão judaica para interpretar o livro. O segundo catálogo do método vai te fornecer todo o conhecimento das profecias que estão se cumprindo no livro, mas as 3 chaves e o raio-x do livro vão te dar a visão para encaixar todas as peças e finalmente interpretá-lo. Vamos percorrer agora o mapa interpretativo do livro do Apocalipse. Enquanto percorremos o mapa, eu vou te explicar, resumidamente, o funcionamento de cada uma dessas chaves e também do raio-x do livro. O nosso primeiro passo neste mapa é dividir o livro do Apocalipse para facilitar o seu entendimento, pois essa divisão vai fracionar o caminho que vamos percorrer em várias etapas, facilitando a compreensão. O livro do Apocalipse possui ao todo 22 capítulos. O capítulo 1 é a introdução do livro. Os capítulos 2 e 3 são as cartas às 7 igrejas da Ásia. Os capítulos 4 e 5 mostram a igreja no céu, após o arrebatamento. Próxima divisão do livro vai do capítulo 6 ao 18. Ela mostra a tribulação na terra. Essa é a divisão com mais capítulos. O capítulo 19 mostra a segunda vinda de Cristo. O capítulo 20 mostra o reino milenar de Cristo, ou seja, o governo de Cristo na terra por 1000 anos. Os capítulos 21 e 22, o estado eterno, ou eternidade. Essa é a divisão mais conhecida e difundida pela maioria dos estudiosos de escatologia. Antes de entrarmos no mapa, quero que você saiba que não vamos aqui interpretar o livro todo, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Isso eu faço com os meus alunos no curso O Apocalipse em Poucas Horas. A proposta aqui é percorrer com você neste mapa o caminho que fazemos no curso, de forma bem resumida, para te apresentar um pouco do funcionamento das técnicas e chaves do método judaico e a sua operacionalidade. Dito isso, então vamos para o mapa. Capítulo 1. Introdução do livro. Neste capítulo eu mostro onde pegar a chave cronológica. A chave está logo no capítulo 1, como se estivesse pendurada na porta. A chave se encontra no versículo 19 deste capítulo. Ou seja, o próprio livro nos ensina como devemos interpretá-lo. Essa chave nos mostra que para acertar na interpretação é imperativo que interpretemos seu conteúdo não de forma aleatória, pulando as passagens e destruindo a sua cronologia. Mas a chave nos mostra que precisamos interpretá-lo de forma sequencial e cronológica. Ela nos mostra que o livro possui uma sequência natural de eventos, que trata de passado,
presente e futuro. Você vai conhecer profundamente essa chave e verá o seu funcionamento no curso O Apocalipse em Poucas Horas. Capítulos 2 e 3, Cartas às 7 Igrejas da Ásia. Nestes 2 capítulos, mergulhamos fundo na história e nas particularidades de cada igreja. Com certeza, este será o estudo mais completo sobre as 7 igrejas da Ásia que você já viu. Capítulos 4 e 5 mostra a igreja no céu. Nestes capítulos, iremos responder a dezenas de perguntas. Entre elas, quem são os 24 anciãos? E quem são os 4 seres viventes? Logo no início do capítulo 5, aparece um livro misterioso, selado por dentro e por fora. O que esse livro representa? E por que o livro está selado por dentro e por fora? E por que Jesus é o único digno de abrir esse livro? São dezenas de perguntas que serão respondidas todas nestes 2 capítulos. Capítulo do 6 ao 18, período da tribulação na terra. Sem sombra de dúvidas, aqui estão as passagens mais desafiadoras para os intérpretes do Apocalipse. Aqui começam as séries de juízo, selos, trombetas e taças, e onde estão localizados todos os parênteses. No nosso primeiro vídeo mostramos todas as dificuldades causadas pelos parênteses. Para superar a barreira dos parênteses, utilizamos aqui a técnica de separação dos parênteses, onde separamos os parênteses das séries de juízo para estudá-los individualmente. Essa técnica resolve o problema de desorientação causada pelos parênteses do livro. No nosso primeiro vídeo, eu mostrei que essa técnica te trará 3 benefícios. O primeiro benefício é que ela vai te trazer mais clareza, deixando a leitura mais fluida e o texto mais direcionado. O segundo benefício é que você vai saber exatamente onde começam e terminam as séries de juízo, e onde começam e terminam os parênteses e vice-versa. O terceiro benefício é que você não vai mais se perder no entendimento cronológico do livro. Você vai poder se localizar no texto, sabendo exatamente o que está lendo. Saiba que no curso Apocalipse em Poucas Horas, primeiro estudamos todo o conteúdo contido na abertura dos selos. Depois, estudamos todo o conteúdo contido no tocar das trombetas e, em seguida, estudamos todo o conteúdo contido no derramar das taças. Ao encerrarmos o conteúdo das séries de juízo, agora é a hora de estudarmos o conteúdo dos parênteses, que são ao todo 9 capítulos. Aqui está toda a dificuldade do livro. Esse conteúdo está carregado de símbolos e figuras e profecias de difícil interpretação para a grande maioria dos cristãos. Para interpretar esses 9 parênteses, teremos que utilizar grande parte do nosso arsenal de chaves e técnicas de interpretação. Sem elas, é praticamente impossível um leigo fazer uma interpretação confiável do Apocalipse. Aqui é a hora de utilizarmos a chave judaica das eras. Essa chave nos mostra que o que está acontecendo do capítulo 6 ao 18 é o que chamamos de a passagem ou a transição das eras. Vou explicar de forma bem resumida a visão judaica que essa chave transmite. Para o judeu, a história do mundo estaria dividida em 2 eras, a era presente e a era vindoura. A palavra era vem do grego aion, e aion muitas vezes é traduzido também como século. Então, aion às vezes aparece na nossa Bíblia como século e às vezes aparece como era, tanto no plural como no singular. Portanto, séculos ou eras é a mesma coisa. E significa o curso desse mundo, ou o sistema que vigora nesse mundo, que atualmente é governado por Satanás, que segundo a Bíblia é o Deus desse século. Como eu disse, os judeus acreditavam em 2 eras, a era presente e a era vindoura. Essa crença em 2 eras veio dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas transmitiram em seus livros que a era presente é governada por Satanás e é cheia de maldade, injustiça, adultério, prostituição e morte. E os judeus tinham a visão de que um dia essa era má teria um fim. Essa crença em 2 eras
pode ser percebida em alguns textos do Novo Testamento, pois o Novo Testamento foi escrito por judeus em sua maioria. Ele foi escrito debaixo de uma visão judaica, como resultado de uma herança ideológica deixada pelos profetas. Veja como essa visão de duas eras foi difundida pelos escritores do Novo Testamento. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Lucas 20, versículo 35. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Hebreus capítulo 6, versículo 5. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Para mostrar, na era vindoura, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 7. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesta era, mas também na era vindoura. Efésios capítulo 1, versículo 21. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesta era, e nem na era vindoura. Mateus capítulo 12, versículo 32. Veja que os autores do Novo Testamento criam em duas eras, a era presente e a era vindoura. Eles também criam que para essa era má terminar e chegar uma nova era de paz, justiça e prosperidade, só se fosse com uma intervenção divina. Os judeus acreditavam que apenas Deus teria o poder de intervir no curso da história humana e colocar um fim nesta era presente. Eles leram nos profetas que a mão de Deus, em um dado momento da história, iria mudar as coisas nesse mundo. Então, eles acreditavam que o Messias iria trazer a nova era tão desejada. Os profetas revelaram que o Messias, com a sua vinda, traria essa nova era e iria governar a terra com justiça a partir de Jerusalém. Só que a crença judaica também nos mostra que antes dessa era má ir embora, a humanidade iria experimentar o pior momento da sua existência. As forças da natureza iriam se voltar contra o homem em uma escala jamais vista. Fomes, pestes, pragas, terremotos, furacões e outras catástrofes iriam atingir o seu clímax neste tempo. Nós conhecemos na Bíblia este período como tribulação e sabemos que vai durar 7 anos. Portanto, entre uma era e outra, existe um intervalo de tempo de 7 anos, que é a transição das eras. Então surge uma pergunta: é possível ver a divisão das eras exatamente como o judeu via no livro do Apocalipse? A chave judaica das eras nos mostra que o livro do Apocalipse foi dividido de acordo com essa visão. Vamos ver? Do capítulo 1 ao capítulo 5, vemos a era presente, ou presente século. Do capítulo 6 ao 18, vemos o intervalo de tempo que conhecemos como tribulação, que é a transição das eras. No capítulo 19, vemos a intervenção divina alterando o curso das coisas, ou seja, Cristo, com a sua vinda, porá fim à tribulação que haverá de durar 7 anos. E, enfim, estabelecerá o fim desta era. No capítulo 20, vemos a era vindoura sendo implantada no reino milenar de Cristo. Nos capítulos 21 e 22, vemos a era vindoura sendo perpetuada no estado eterno. Veja que da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento via a transição das eras, da mesma forma os escritores do Novo Testamento via. E o autor do livro do Apocalipse escreveu o livro com este mesmo arcabouço profético. De forma bem resumida, eu estou te mostrando que a chave judaica das eras é eficiente para transmitir um pouco da maneira que os judeus viam o cumprimento das profecias. Portanto, de acordo com essa visão, o que estamos vendo do capítulo 6 ao 18, onde estão localizados os parênteses,
é a transição das eras, que é mais conhecida como tribulação. O conteúdo dos parênteses é mesmo um osso duro de roer. Para continuar interpretando, vamos precisar de mais uma chave para nos fornecer mais um pouco da visão judaica do cumprimento das profecias. Nosso próximo passo será localizar os povos no livro, pois muita gente se perde, não sabendo para que povo determinada profecia está se cumprindo no livro. Muitos pensam que a igreja substitui Israel no plano profético. Com esse pensamento, insistem em colocar a igreja na tribulação. E até usam a frase, a igreja é o Israel de Deus. Isso é um tremendo equívoco. A chave dos 3 povos de representação bíblica vai desfazer esse engano. No nosso primeiro vídeo, a aluna Emanuele Silva disse o quanto o conhecimento dessa chave foi importante para ela. Ela ressaltou que interpretar a Bíblia ficou muito mais fácil depois que aprendeu a chave dos 3 povos. Gente, ela tem razão. A chave dos 3 povos de representação bíblica é mesmo fantástica. Quem nos fornece essa chave é o maior intérprete das Escrituras que esse mundo já conheceu, o apóstolo Paulo. Você terá o privilégio de ter a mesma visão do cumprimento das profecias que o apóstolo tinha. Paulo via o cumprimento das profecias atingindo 3 povos de forma distinta: judeus, gentios e igreja. Se o apóstolo Paulo via dessa forma, não tem razão de vermos diferente. Afinal de contas, seria uma perda de tempo tentar argumentar com o maior intérprete da Bíblia que esse mundo já conheceu. Ele vai nos fornecer essa chave em diversas passagens do Novo Testamento. Eu vou te mostrar apenas 2 delas. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, a igreja, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Veja que Paulo cita 3 povos de representação bíblica: judeus, gentios e igreja. Conhecendo os povos. Quem são os judeus? São todos os descendentes de Abraão, aqueles que são da sua linhagem. Quem são os gentios? São todos os povos da terra que não são judeus. E quem é a igreja? São todos aqueles que se convertem ao evangelho de Cristo, seja ele gentil ou judeu. Tem uma forma do gentio se tornar igreja? Tem. Quando ele aceita Cristo, ele se torna igreja. Tem uma forma do judeu se tornar integrante da igreja? Tem. Quando ele aceita Cristo, ele passa a fazer parte da igreja. Portanto, Paulo via o cumprimento das profecias atingindo esses 3 povos: judeu, gentil e igreja. Como podemos utilizar essa chave no livro do Apocalipse? No curso Apocalipse em Poucas Horas, você vai aprender que com essa chave vai ser possível apontar no livro do Apocalipse as profecias se cumprindo para estes 3 povos, em tempo, lugar e de forma distinta. Vai ser possível, por exemplo, apontar qual povo será o protagonista na tribulação e qual destes 3 povos não vai passar pela tribulação. Deixa eu usar essa chave para te mostrar que a igreja não passa pela tribulação. Nos capítulos 1, 2 e 3, por exemplo, são os capítulos que mostram a igreja na terra, antes do arrebatamento acontecer. Nestes 3 capítulos, a expressão igreja aparece 19 vezes. A partir do capítulo 4, não vemos mais nenhuma citação da expressão igreja. A próxima citação da igreja é em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, no estado eterno, bem depois da tribulação. Ou seja, na divisão do livro do Apocalipse, você aprendeu que a tribulação no livro vai do capítulo 6 ao 18. E nesses 13 capítulos que mostram a tribulação, não há nenhuma citação da igreja na terra. Portanto, a chave
dos 3 povos de representação bíblica, nos revelou que no livro do Apocalipse a igreja não aparece no período da tribulação. Com essa chave também será possível saber para qual povo e em que tempo determinada profecia deverá se cumprir no livro. Vamos agora para o próximo passo. A próxima chave que vamos utilizar para te dar uma visão judaica interpretativa das profecias e desvendar o conteúdo dos parênteses é a chave da prioridade profética. Essa chave nos mostra que os judeus voltam a ter prioridade de salvação durante o período da tribulação. Essa é uma das chaves mais importantes do método judaico. Essa chave acaba de vez com aquela ideia de que a igreja substitui Israel no plano profético. Muita gente pensa que Deus não tem nenhum plano com a nação judaica. Pensam que a igreja tomou o lugar do povo judeu e que não haverá uma restauração para eles. Isso é um grande equívoco, pois apesar da igreja desfrutar dos valores espirituais que pertenciam aos judeus, a igreja não os substitui. E isso fica bem claro no livro do Apocalipse, quando usamos a chave da prioridade profética. Deixa eu explicar de forma resumida para você entender essa questão. Os judeus tinham prioridade de serem alcançados durante o ministério de Jesus e também no início do ministério apostólico. Isso fica claro nas seguintes passagens. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Veja a prioridade de salvação dos judeus na expressão: de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, versículo 16. Mais uma vez, a prioridade é exposta, desta vez pelo apóstolo Paulo. Ele disse, primeiro do judeu. Na carta aos Romanos, no capítulo 9, nos versículos 4 e 5, Paulo vai nos listar 8 razões do porquê os judeus tinham essa prioridade. Acontece que a nação judaica como um todo não receberam a Jesus, ou seja, não creram que ele é o Cristo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Por causa dessa rejeição, o plano com os judeus foi adiado. Agora fará sentido para você as palavras de Jesus em Mateus 20, 16 e Marcos capítulo 10, versículo 31. Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Veja bem, se os judeus eram os primeiros, fatalmente os gentios eram os últimos. Mas, por causa da rejeição, os gentios passaram a ser os primeiros a experimentarem a salvação. E os judeus, que eram os primeiros, passarão a ser os últimos. E por causa dessa rejeição, o plano com os judeus foi adiado, mas não finalizado. Afinal de contas, eles serão os últimos. É uma ironia muito grande o mundo inteiro experimentar a salvação já há 2000 anos e os judeus ficarem de fora do pacto. Até hoje, milhões de cristãos visitam a Terra Santa todos os anos e vão aos lugares de peregrinação que pertencem à fé cristã. Porém, os judeus que vivem lá permanecem cegos para a salvação em Cristo. O plano com os judeus está interrompido até que haja entrado a plenitude dos gentios, que acontecerá no final da tribulação, como nos revela o apóstolo Paulo. Veja, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos 11, versículos do 25 ao 27. Neste texto, Paulo nos mostra que os judeus estão com o coração endurecido, mas também nos mostra
que haverá salvação para a nação em um tempo futuro. Na verdade, a tribulação será um instrumento para amolecer o coração endurecido dos judeus, como nos revelou o profeta Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel, capítulo 36, versículos do 26 ao 28. Mais uma vez, o Senhor nos revela o novo nascimento da nação, que acontecerá no final da tribulação. Eu poderia ficar aqui por horas, mostrando que existe um plano profético para se cumprir para a nação de Israel. Mas não tenho tempo aqui para isso. Deixa eu te mostrar como podemos utilizar a chave da prioridade profética no livro do Apocalipse. Bem, como eu falei anteriormente, o conteúdo contido nos parênteses estão cheios de profecias se cumprindo, especificamente para o povo judeu. A chave da prioridade profética vai nos fornecer a visão de que Deus voltou a tratar com os judeus no livro do Apocalipse, e que ele está usando a tribulação para provocar a conversão nacional. Logo no primeiro parêntese, no início do capítulo 7, Deus sela 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, 144 mil judeus se convertem e são eles, e não a igreja, que começam a pregação durante a tribulação. É lindo constatarmos uma coisa: a igreja nunca coexistiu com os judeus no mesmo plano profético. Quando o plano da salvação foi apresentado a eles, a igreja não existia. Quando eles rejeitaram a salvação, a igreja entrou no plano profético, e o plano para eles ficou suspenso. Quando a igreja sair, eles entram novamente no plano profético, e Deus volta a tratar com eles. E isso é revelado no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse é possível ver os judeus ocupando quase todos os capítulos do conteúdo dos parênteses, que é o período da tribulação. O Apocalipse faz menção a eles, à cidade de Jerusalém e a outros lugares em Israel, direta e indiretamente, nos capítulos 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18. Veja que dos 9 parênteses abertos, apenas um não faz menção ao povo judeu. Fica bem claro para nós que Israel voltou a ter prioridade de salvação no livro do Apocalipse durante a tribulação que vai do capítulo 6 ao 18. Veja que dos 9 parênteses abertos, apenas um, o capítulo 15, não faz menção ao povo judeu. Fica bem claro para nós que Israel voltou a ter prioridade de salvação no livro do Apocalipse durante a tribulação, que vai do capítulo 6 ao 18. A chave da prioridade profética nos abre os olhos para 3 realidades no livro. Primeiro, Israel é o protagonista na tribulação, ocupando cerca de 60% do conteúdo dos parênteses. Segundo, Deus está usando a tribulação para provocar a conversão nacional. Terceiro, Israel que atravessa a tribulação e não a igreja. Vamos agora para o último passo do nosso mapa: raio-x do livro do Apocalipse. Essa técnica de interpretação tem esse nome porque o raio-x convencional tem a capacidade de mostrar a estrutura daquilo que é radiografado. E também o raio-x revela aquilo que não pode ser visto a olho nu. Ele mostra tudo que está oculto para ser melhor examinado. Ele amplia a visão do médico, trazendo precisão no diagnóstico e evitando possíveis erros. Da mesma forma, essa técnica vai mostrar a estrutura principal do livro do Apocalipse. Vai mostrar tudo que está oculto e que precisa ser revelado. E vai nos ajudar a dar um diagnóstico mais preciso, não deixando margem alguma para possíveis erros de interpretação. Essa técnica tem 2 fases. A primeira fase é a preparação
para o raio-x. Assim como em um exame de raio-x convencional, existe uma preparação antes do exame, e nesta preparação tiramos anéis, cordões, pulseiras, relógios, para não interferir no exame. Da mesma forma, fazemos uma preparação antes de aplicarmos o nosso raio-x. No exame do raio-x do livro do Apocalipse, a nossa preparação consiste em fazermos um resumo das principais profecias bíblicas, selecionando os principais acontecimentos que estão se cumprindo no livro. Após esse resumo ser feito, partimos para a segunda fase, que é a execução do exame, onde pegamos tudo que foi selecionado e apontamos o seu cumprimento no livro. Agora que você já sabe como é feita a preparação e a execução do raio-x do Apocalipse, deixa eu te mostrar toda a lógica por trás dele. Reflexão: por que o livro do Apocalipse possui tantas citações ou alusões ao Antigo Testamento? A resposta a essa pergunta é a seguinte: o autor do livro queria confirmar a visão que recebera como sendo inspirada por Deus. Ele fez isso citando e apontando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento correspondente a cada revelação recebida por ele. Citando o Antigo Testamento do Apocalipse, estava validando a autoridade profética do que estava escrevendo, querendo mostrar com isso que o que escrevia tinha a mesma autoridade das profecias do Antigo Testamento, e também que o livro era uma extensão natural das profecias ditas anteriormente por outros profetas. Fazendo assim, ele deixou para nós pistas e apontou qual profecia do Antigo Testamento estava se cumprindo no livro em cada parte dele. O fato é que, por ser o livro do Apocalipse bastante judaico e repetir muitas profecias do Antigo Testamento, apenas um conhecedor dessas profecias vai poder apontar o seu cumprimento no livro. E conhecer todas as profecias e saber apontar o seu cumprimento no livro demandaria muitos anos de estudo. O método judaico já tem catalogadas todas as profecias que se cumprem no livro. Esse conteúdo está inserido no catálogo número 2 do método, o catálogo de localização profética. Neste catálogo estão contidas todas as profecias do Antigo Testamento que têm o seu cumprimento no livro. Além do apontamento das profecias do catálogo 2, o método possui uma outra forma de apontar o cumprimento das profecias no livro. Como vimos há pouco, o autor do livro já deixou as pistas para nós quais profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo no livro. Essas pistas foram deixadas quando quis confirmar a autoridade profética das revelações recebidas por ele. Aproveitando essas pistas deixadas pelo autor do livro, nós fazemos um outro apontamento profético. Fazemos esse outro apontamento das profecias que se cumprem no livro por meio do raio-x do livro do Apocalipse. O raio-x do livro do Apocalipse é uma análise feita com os 3 grandes quadros proféticos da Bíblia. Nestes 3 grandes quadros estão condensados o maior número de profecias. São eles o livro de Daniel e o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o livro do Apocalipse. O exame consiste em cruzar as informações dos principais acontecimentos proféticos nestes 3 grandes quadros. Ao final do exame fica bem claro que o que foi visto no livro de Daniel e no discurso de Jesus no Monte das Oliveiras se cumpre no livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 19. No exame fica confirmado que o livro do Apocalipse é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. Esse exame é tão surpreendente que aumenta a compreensão do livro de forma extraordinária e também confirma que toda a interpretação feita está correta. Ou seja, ele garante a assertividade da nossa interpretação em 100%. Após o raio-x do Apocalipse confirmar a assertividade da interpretação do conteúdo dos parênteses e mais o capítulo 19, o próximo passo do mapa é fazermos a interpretação do conteúdo contido nos capítulos 20, 21 e 22. Aqui surge um grande problema a ser resolvido. Para interpretar
estes 3 últimos capítulos, é preciso ter um conhecimento bíblico fora do comum, porque centenas de perguntas surgirão nestes últimos capítulos da Bíblia, e se não forem respondidas, causarão muitas lacunas na interpretação. Deixa eu citar algumas dessas perguntas que fatalmente surgirão. Como será a vida no milênio? Vai haver doenças, pecado e morte? Vai haver trabalho no milênio? Por que Satanás será preso no início do milênio e no final ele será solto? Quando e onde vai acontecer o julgamento de Satanás e seus demônios? A palavra de Deus em João 3,18 diz que quem não crê já está condenado. Se já estão condenados os que não creem, então por que os ímpios serão julgados no grande trono branco? Quem é a pessoa que está sentada no grande trono branco para julgar? É Deus ou Jesus? Esse julgamento ocorrerá no céu ou na terra? O que é a segunda morte? Os mortos estão conscientes? Existem lembranças da nossa vida terrena quando morremos? Será que vamos nos reconhecer? Onde e quando vai ocorrer o julgamento da igreja? Será que nesse tribunal a nossa salvação estará em jogo? O que podem ser os galardões? Será que são pedrinhas que vamos receber nas nossas coroas? Será que são níveis de glória diferentes em nossos corpos? Ou cargos de autoridade no governo do Messias? Durante o julgamento do grande trono branco, o livro da vida será aberto. E ali aparecem outros livros que serão abertos. Que outros livros são esses? Quem terá acesso à Nova Jerusalém? Todos terão acesso ou apenas os glorificados? São centenas de perguntas como estas que irão surgir nestes 3 capítulos finais do livro do Apocalipse. Para ajudar a responder cada uma delas, o curso O Apocalipse em Poucas Horas possui 7 módulos extra. São eles: o plano de Deus ao longo das eras, as 3 chaves para se interpretar a Bíblia, o estado dos mortos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, o livro de Daniel e as 2 fases do ministério de Jesus. São 7 módulos extra que você terá acesso logo no início do curso, que irão fechar todas as possíveis lacunas de conhecimento, trazendo as respostas de forma antecipada a centenas de perguntas que surgirão nestes 3 capítulos finais. Quando você chegar nestes 3 últimos capítulos, você já terá a maioria das respostas. E as que não forem respondidas, você terá acesso às respostas nas aulas referentes a estes 3 capítulos finais. Terminar o curso e ter todas as perguntas respondidas é o sonho de qualquer aluno. Um aluno em especial teve o sonho realizado e nos contou a sua experiência. Recentemente, o aluno Marcos Antônio nos mandou um e-mail nos parabenizando pelo excelente curso. Confira o que ele disse. Boa tarde, professor Antônio Lira. O curso é ótimo e lhe dou os parabéns. Eu já fiz 4 cursos sobre escatologia, mas somente agora tenho minhas perguntas respondidas. Veja bem, depois de fazer 4 cursos, somente agora ele pôde encontrar todas as respostas. Olá, povo de Deus, a paz de Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rogério Souza, da cidade de Bonito Santa Fé, da D Pentecostal, Ministério Paraíba Brasil, cujo eu sou o pastor presidente. Nesse vídeo aqui, rapidamente, velozmente, eu quero falar do curso do Apocalipse em Poucas Horas, com o pastor Antônio Lira. Fizeram esse curso, para mim foi benéfico, uma bênção, né? Hoje eu aprendi a interpretar as simbologias, as figuras que existem no livro de Apocalipse, nos seus 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras. O método do pastor Antônio Lira de ensinar, interpretar com clareza, objetividade, descomplicando, é muito benéfico para mim. Louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Lira, é tremendo.
trouxe para mim, a minha pregação ficou um complemento tremendo. O meu método de ensinar também, que eu amo escatologia, eu estudei escatologia, quase 10 anos de escatologia, e não aprendi o tanto que eu aprendi com o pastor Antônio Lira no Apocalipse em Poucas Horas. Eu fiz o curso com o pastor Antônio Lira, né, em poucas horas, o Apocalipse, e tive um entendimento muito grande. Hoje eu tenho capacidade dentro, né, do livro do Apocalipse, ali está junto à Bíblia ali, está interpretando os símbolos e figuras. Eu pensava que era difícil o livro do Apocalipse, da qual a gente vê que se for aí para um seminário, para uma faculdade, é 3, 4 anos para aprender. Eu com 15 dias a um mês, eu peguei ali, que eu entendi, da qual ele explicou e me ensinou muito bem. Então eu aprendi muito nesse curso, pensei que nunca ia conseguir. Hoje eu tenho facilidade nas revelações proféticas desse livro, não tenho dificuldade. E hoje eu sou capacitado e muitos pastores hoje admiram meu conhecimento. Eu recomendo, porque há anos que eu vinha tentando aprender o livro do Apocalipse e não conseguia. Então ele ensina o Apocalipse com os parentes e sem parentes, para a gente poder entender e encaixar as profecias. Hoje eu tenho condição até de dar curso, dar palestra em relação ao livro do Apocalipse. Do Senhor, irmãos, eu sou Valmor, moro em Curitiba e estou alegre por adquirir o curso Apocalipse em Poucas Horas. Para mim tem sido um benefício muito bom mesmo, muito grande, porque tanto espiritualmente como para mim pregar a palavra de Deus mudou a minha mente, né? Eu não esperava que em pouco tempo eu ia aprender interpretar o Apocalipse, porque a interpretação dele é cronológico, né? De forma cronológica. Isso quer dizer, tem uma organização para você interpretar. E falar desse curso maravilhoso que é a interpretação do Apocalipse, né, que tem sido uma bênção, tem sido um grande destravar na minha vida de estudo, e a gente sabe que tem muita coisa que é difundida, né, que não é verdadeira, né? E esse Apocalipse em Poucas Horas, ele nos mostra a verdade como na verdade ela é, né? A gente estuda, e quando estuda essas verdades, né, elas se encaixam perfeitamente nas Escrituras, e é o que esse método faz, né? Esse método maravilhoso que é o Apocalipse em Poucas Horas, né? Esse estudo com o nosso pastor Antônio Lira. Eu achava que isso era impossível a gente entender o Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, porque tem muitos símbolos, muitas figuras. E eu aconselho a cada um de vocês que ainda não estudou, né, não teve a oportunidade de conhecer, eu posso garantir que é um método confiável, né? Ele se harmoniza perfeitamente com as Escrituras. E eu estou aqui como testemunha de que é um método eficaz. Ele realmente funciona, né? É um método que realmente você estuda, você entende o livro do Apocalipse. É possível desvendar todo o Apocalipse. Glória a Deus. Se eu fosse dar uma aula dessa aí para mostrar essas chaves todinhas, a gente ia demorar umas 5 horas, né? Mas num documentário você assistiu em 50, acho que foi 56 minutos aqui. Deu para entender as chaves e técnicas? Pronto, amanhã a gente vai aplicar dentro do livro essas chaves e técnicas. Agora, eu vou estar respondendo, na verdade, um questionamento e uma dúvida que muita gente tem sobre os sinais da volta de Jesus. Muita gente pensa que os sinais já estão acontecendo e diz, olha aí, a guerra em Israel já é um sinal, a pandemia do COVID-19 é um sinal, é ou não é? A maioria, qualquer acontecimento, né, que catástrofe, terremoto, não, já é os sinais. Então, hoje a gente vai desmistificar isso. E o Apocalipse vai te ajudar nisso, viu, irmão? De todos os livros, é o único que nos mostra exatamente quando os sinais vão acontecer. Glória a Deus. Então, vamos para a aula. Coloca aí os slides, por favor, para a gente se mover aqui. Pode passar, por favor. Pode ir. Sim, para aí. Pronto, amanhã eu vou abrir as inscrições para o curso Apocalipse em Poucas Horas. Glória a Deus. Eu vou dar um desconto para você sobrenatural amanhã, viu, irmão? Vai ser. E metade do valor do curso que você comprar vai para a obra aqui também, viu? Glória a Deus. Eu vou fazer um desconto para você que você vai sair daqui e vai sair tonto, viu, irmão?
Um desconto daqueles, eu preparei bônus, bonificações assim, excelentes. Então amanhã eu falo mais sobre isso. Sonhe com isso. Glória a Deus. E acorde e já traga o dinheiro, viu? Para a gente poder estar investindo aí na obra. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente, então. Vamos lá. Glória a Deus. Então vamos lá. Os sinais da volta de Jesus no Apocalipse. Pode passar, por favor. Usando o Apocalipse para interpretar passagens complexas. Então a gente vai utilizar o Apocalipse para trazer essa resposta sobre os sinais da volta de Jesus. Pode passar, por favor. Eu quero te mostrar que os livros da Bíblia estão interligados, né? Pode passar, por favor. E que, como você viu no documentário, o teólogo escocês William Barclay, ele falou para nós ali que o Apocalipse, ele contém 245 citações ou alusões ao Antigo Testamento. O autor pensa em grego, ele escreve em grego, mas pensa como judeu. Você viu isso? Porque o livro do Apocalipse, na verdade, é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. E ele traz muitas respostas de lacunas que ficaram para trás nos outros 65 livros. Ele tem essa capacidade de dar resposta. Então, quando você consegue interpretar o Apocalipse, você nunca mais vai ver a sua Bíblia da mesma forma. Você vai se tornar um gigante na interpretação. Quem crê nisso aí? Você fica um gigante na interpretação. Realmente você se torna uma pessoa diferente, com certeza. Então o Apocalipse tem essa capacidade de nos ajudar a interpretar passagens complexas. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Pode passar então, por favor. A gente vai se mover aqui através de perguntas. Se você fizer as perguntas certas, você vai ter as respostas certas. Vou tomar emprestado aqui a maêutica de Sócrates. Sócrates, ele tinha a sua mãe era parteira, e ele viu a sua mãe trazer muitos filhos à luz, né? Fazer muitos partos. E ele ficou pensando, como eu posso dar a luz ao conhecimento? Ele ficou pensando, de que maneira eu posso dar a luz ao conhecimento? Então, ele criou a maêutica, que é você dar a luz ao conhecimento fazendo perguntas. Se você fizer as perguntas certas, você sai de qualquer enrascada, porque você vai ter as respostas certas. Entende? Então aqui a gente vai fazer as perguntas certas sobre a questão dos sinais e nós vamos então encontrar a resposta certa com certeza, viu? Vamos lá, pessoal. A guerra entre Israel e Hamás é um sinal da volta de Jesus? Pode passar o próximo. A guerra na Ásia é um sinal da volta de Jesus? Entre a Rússia e a Ucrânia? Será que é? O COVID-19 é um sinal da volta de Jesus? Será que a pandemia foi um sinal da volta de Jesus? Será? Passa ao próximo, por favor. Houveram outras guerras no passado, piores do que a guerra entre Israel e Hamás? Entre a guerra da Rússia e a Ucrânia? Houveram pandemias piores no passado? Passa aí, por favor. A resposta a essas perguntas é... Pode passar? Sim, houveram. Vamos ver, por favor. A pandemia, a peste negra de 1347 a 1351, matou quantas pessoas? Foi gente, não foi? 20 milhões de pessoas. Será que naquela época os cristãos não se perguntaram, será que a gente já não está vivendo os sinais da volta de Jesus? Será que eles não se perguntaram? Porque quando eu me refiro aos sinais da volta de Jesus, estou me referindo ao texto principal de Mateus capítulo 24. O sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, ele é dado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21. Ok? Então, nesses 3 lugares, o sermão é dado. Mas o texto mais completo é o de Mateus 24, irmãos, porque ele começa no final do 23, pega o 24 todo, e ele vai até o capítulo 25 todo. Então a gente tem muitos elementos para trabalhar. Quando me refiro aos sinais da volta de Jesus, estou me referindo àqueles sinais que Jesus foi falando ali: falsos cristos, guerras, fomes, pestes, terremoto, perseguição e morte. Esses sinais que eu estou me referindo, ok? Então, será que esses sinais já estão acontecendo? Os irmãos perguntaram com certeza por quê. Esse pessoal aqui que viveu na época da peste negra, que varreu a Europa. Lembrando que a população nessa época aqui não chegava a 1 bilhão de pessoas. E morreu 20 milhões de pessoas, então a proporção foi grande. Eles não se perguntaram, será que a gente já não está vivendo os sinais da volta de Jesus? Lá
Um texto de Mateus 24 fala sobre pestes. Será que já não são os sinais? Será que eles não se perguntaram isso, sim ou não? Agora, o tempo se passou, irmãos, e não era sinal de nada, né? Olha só, vamos continuar com as perguntas aí. Passa ao próximo, por favor. A gripe espanhola, que de 1917 a 1919, matou de 20 a 40 milhões de pessoas. Muita gente morreu. Há quem diga que esse número possa ter chegado a 100 mil pessoas mortas. E será que os irmãos que viviam nessa época aqui não se perguntaram, será que já não são os sinais da volta de Jesus? Se perguntaram ou não? Sim, já passou agora mais de um século e não era sinal de nada, né, irmão? Vamos continuar aqui? Passa ao próximo. A Segunda Guerra Mundial. Aqui é que parecia um sinal mesmo, né, irmão? Porque lá no texto de Mateus 24 fala de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Segunda Guerra Mundial, o mundo pegando fogo, uma nação atacando a outra, invadindo a outra. A gente viu ali a quantidade de mortos, 85 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial, e o Hitler parecia o Satanás, não parecia não? O Hitler parecia o cão, ele parecia o anticristo, sim ou não? O que mais pareceu próximo foi a Segunda Guerra Mundial, perseguição aos judeus. Então, irmãos, veja que o tempo passou, já vamos fazer aí, tem mais de 80 anos, né, que houve a Segunda Guerra Mundial, e não era sinal de nada, né? Meu amigo, o que é isso? Vamos continuar. Mortes por Covid, por favor, passa aí, irmão. 4,4 milhões de pessoas. Olha o número de pessoas que morreu na peste negra, olha o número de pessoas que morreu com a gripe espanhola, e olha o número de pessoas que morreu com a Segunda Guerra. E por Covid foi quanto? Um número bem pequeno, né? Veja o que a mídia é capaz de fazer, a mídia. Meu amigo, se essa mídia trabalhasse a serviço do reino, o mundo estava... Quem quer ser jornalista aí do reino aí? Glória a Deus, se candidata aí, viu? E se você quiser ficar aqui para poder transmitir a tribulação, fica, viu, que eu vou me embora. Eu vou me embora, viu? Agora, 4,4 milhões de pessoas, o número é bem menor, né? Irmãos, aí a gente vai fazer outra pergunta. Ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou nós não estamos sabendo em que tempo os sinais vão acontecer. Você concorda comigo ou não? Porque na década de 80, amigo, quem viveu na década de 80 se entrega aí, levanta a mão aí. Você se lembra lá da AIDS? Meu amigo, a AIDS era o terror, quem pegava a AIDS era a sentença de morte confirmada, viu? Aí o pessoal falava, nossa, são as pestes que está lá em Mateus 24, aquelas crianças desnutridas da Somália, lembra? A barriga inchada, com fome, lá falava de fomes, no texto de Mateus 24 fala sobre fomes. E ali o pessoal falava assim, já são os sinais da volta de Jesus. Eu era garoto, eu já ouvi aí, são os sinais da volta de Jesus, olha aí. Então, essa história precisa acabar e é preciso que a gente entenda e seja sábio na nossa interpretação. Concorda comigo ou não? Amém. É preciso então entender, ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou nós não estamos sabendo em que tempo os sinais vão acontecer. Como Deus não erra, né? O problema está com o interlocutor, está comigo e contigo. E não estamos sabendo em que tempo os sinais... Não é não? A gente precisa saber em que tempo os sinais vão acontecer. Então, eu vou te mostrar o erro que a gente está cometendo. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode ir. Vou te mostrar, pode ir. O erro que a gente está cometendo é interpretação de fora para dentro. O que é a interpretação de fora para dentro? É quando a gente dá voz às notícias, à história, e se esquece das Escrituras. A gente começa a interpretar a Bíblia de acordo com a revista Veja, com o Jornal Nacional, com o Jornal do SBT. Ixi, já é o cumprimento. Está vendo? O cara nem olhou, ele não investigou nas Escrituras, ele não procurou o que Deus vê, o que Deus disse. Então ele vai direto para as notícias ou para a história. Eu não estou dizendo que a história não tem o seu lugar na interpretação bíblica, ok? E nem que as notícias não tenham o seu lugar na interpretação bíblica. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é um erro você dar a voz primeiro às notícias e dar voz primeiro à história e deixar a Bíblia por último, ou nem consultar as Escrituras, como na maioria das vezes você vê. Você vê um monte de pessoas com canais aí, um sensacionalismo grande, trazendo, o cumprimento. Depois ninguém vem se retratar.
Porque não é eu errei, cara. Ninguém, é ou não é? Ninguém vem se retratar. Passa-se os anos aí. Cadê os profetas? Ninguém vem se retratar. Não aconteceu nada e só está aguardando o próximo. Agora é. Agora é. A interpretação de fora para dentro. Então, para corrigir esse erro, eu coloquei uma vacina para você, viu? Vamos lá? Ou vai ser vacina ou vai ser remédio. Das duas, uma, né? Vamos lá. No tocante à interpretação das profecias, as outras fontes podem até falar, desde que a Bíblia fale, primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Então essa é uma premissa, uma fórmula estrutural que é considerada verdadeira. Ou seja, essa vacina aqui é colocada para você não cair no buraco. É uma barreira que eu coloquei para que você não cometa esse erro. Observe, conforme eu estou te falando, o que eu fiz, na verdade, no método judaico, foi colocar um monte de placa indicativa e barreira, para que você não cometa erros de interpretação, e te conduzindo à interpretação correta. É assim que o método foi desenvolvido. Ok? Então, nós vamos agora... Tu pulou alguma coisa aí, não sei o que foi. Tá assim, é? Então, pode passar, não tem problema não. Então, antes da gente fazer uma interpretação de dentro para fora, que é a interpretação correta, eu vou te mostrar que arrebatamento é diferente de segunda vinda. Para a gente poder prosseguir nisso aqui, é importante que você saiba distinguir os eventos. Existem 20 diferenças entre arrebatamento e segunda vinda. Eu não vou falar as 20, vou falar as 3 principais. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, o arrebatamento é antes da tribulação. O encontro com o Senhor é onde? Nos ares. E é em secreto. E a segunda vinda é como, pastor? É depois da... Cristo pisa na terra para estabelecer o seu reino. E não é em secreto, todo olho verá. É como um raio que se mostra do ocidente ao oriente. Quando nós olhamos o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, e o que Mateus fala no texto de Mateus 24, a partir do versículo 30, a gente consegue ver uma grande diferença. O arrebatamento é em secreto, é apenas para a igreja. Ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva, para tirar ela da tribulação, ok? E a segunda vinda, você vai perceber que é visível aos olhos. É como um raio que se mostra do oriente ao ocidente. E Cristo pisa na terra para estabelecer o seu reino. Então nós vamos constatar, né, a partir de agora, que ele vem em 2 etapas. Primeiro ele vem buscar a igreja para livrá-la da tribulação, e depois ele vem com a igreja para estabelecer o seu reino. A igreja volta com Jesus, ela não fica no céu. Amém, irmãos? Você pode ler depois Apocalipse 19, eu acho que a gente vai ler amanhã, não sei se é amanhã, agora me perdi um pouco aqui, mas vai ser amanhã. A gente vai se debruçar sobre esse texto, mostrando a igreja voltando com Jesus. Então, há diferença entre arrebatamento e segunda vinda? Sim, há diferença. Ok? Agora, os pós-tribulacionistas, eles fazem sempre uma pergunta. A gente pega sempre muitos haters, sabe? Lá dentro do... O que é hater? Hater é o cara que vê o seu vídeo e ele começa cheio de malcriação. Tem a malcriação, tem gente malcriada, né? Quando eu vejo que o cara está querendo aprender... às vezes o cara não está realmente entendendo, né? Eu paro algum tempo ali para escrever para ele. Mas quando eu vejo que o cara é mal criado, eu deixo ele no vácuo, viu, irmão? Porque eu não vou perder tempo com hater. Está entendendo? Não adianta. Agora, quando o cara está de coração inteiro, a gente para responder, para explicar. Então, tem alguns que fazem a pergunta para mim. Então, me diga aí, onde é que está escrito na Bíblia arrebatamento em secreto? A palavra em secreto, aonde que está escrito? Já viu isso aí? Alguns fazem essa pergunta. Quem quer a resposta aí agora? Aí, se o cara é muito abusado, eu vou falar assim, do lado da palavra Trindade, ou do lado da palavra missionário, ou do lado da palavra livre-arbítrio. Porque tem coisa na Bíblia que você vai ver que é algo que está ali inserido em todo o contexto. A ideia está lá. Você não tem como tirar a ideia daquilo que está lá, entende? Tem coisa que não são versículos, mas são ideias bem fundamentadas em todo o texto bíblico. Deus me ensinou isso aqui, viu? Isso aqui, meu amigo, foi demais. Uma pergunta que o aluno me fez, cara, me fez chegar nessa conclusão. Tem coisa que é conceitual, o conceito está lá, a ideia está lá. Por exemplo, a Trindade. Tem como você dizer que a Trindade não existe? Só porque a palavra Trindade não está lá? Um versículo, e a Trindade decidiu.
Não está lá a expressão. Mas você pode dizer que a Trindade não existe? Não pode dizer, porque os textos mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode ler 1 de João 5,7, e diz que os três são um. Vai lá, dá uma olhada lá, cara. A Trindade, a expressão não está lá, mas a ideia está. A palavra missionário, tem como eu dizer que não existem missionários na Bíblia, só porque a palavra missionário não está lá? Ou a expressão livre-arbítrio, o direito de escolha, a expressão não está, mas a ideia está. Amém? Então, da mesma forma, a palavra em secreto. A palavra não está, mas a ideia, meu amigo, ela está lá e está muito firme. Vamos ver isso aí? Agora, para você pelo menos ter aí uma ferramentazinha, né, varão? Para debater aí com os pós. Vamos lá, pode passar o próximo, por favor. Vamos ver essa questão aí. Então, a questão do arrebatamento é colocada aqui, principalmente no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ok? É o texto que a palavra arrebatamento aparece. Mas nesse texto aqui, a palavra arrebatamento não aparece. Mas nós sabemos, se você pegar os dois textos, 1 Tessalonicenses 4 e esse aqui, que está falando do mesmo evento. Aqui Paulo não usa a palavra, mas a gente sabe que é arrebatamento também. Vamos ver aqui. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos. Olha só, pisca aí, irmão. Assim vai ser o arrebatamento. Pronto, eu estou vendo algumas questões aqui interessantes para a gente começar a falar a partir de agora. A palavra para arrebatamento é a palavra grega harpazo, que significa você tirar com violência, tirar com grande ansiedade, ou tirar com força. A tradução da palavra já me mostra que é algo rápido, porque ninguém vai tirar com grande ansiedade assim, ó. A natureza da palavra já me mostra isso. E aqui, a palavra fala num momento. A palavra para momento ali é a palavra átomos. Átomos é uma palavra que, como Paulo não tinha como falar, colocar alguma coisa que podia ser medida pelo tempo, ele colocou átomos, porque a palavra expressa algo que não pode ser dividido pelo tempo. É tão rápido que não tinha divisão do tempo para colocar, então ele botou átomos. Você está entendendo de tão rápido que é. Então, depois ele complementou com a expressão no abrir e fechar de olhos, só para dar ênfase a essa questão da rapidez. Então, estamos vendo que é algo que vai ser devagar, em câmera lenta ou rápido? É rápido. Tanto a palavra arrebatamento, que é harpazo, quanto a palavra átomos ali, que é no momento, e quanto a expressão no abrir e fechar de olhos, me mostra que é rápido. Então, automaticamente, eu estou entendendo que vai ser tão rápido que as pessoas não vão ver. Tem mais coisas para falar, claro, né? Vamos seguir aqui. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Observe, então, que ele fala sobre os mortos que vão ressuscitar e fala de nós que estamos vivos que seremos transformados. Aqui, mesmo não usando a palavra arrebatamento, a gente percebe que vai ser um acontecimento que vai culminar, né, na retirada da igreja da terra. Porque quando a gente pega esse texto aqui e coloca com de 1 Tessalonicenses 4, lá ele usa a palavra arrebatamento e fala que vai ser uma questão muito rápida, de maneira que a igreja será removida da terra, e a expressão lá que ele vai usar é entre nuvens. Olha só, ele vai usar a expressão entre nuvens. E entre nuvens significa que vai ser aberto para todo mundo ver? Ou está dizendo que vai ser escondido? É de onde a gente tira a ideia do em secreto. Pela natureza da palavra harpazo, pela maneira que vai estar colocando aqui no abrir e fechar de olhos, a transformação dos corpos, o arrebatamento dos vivos, ok? E por causa da expressão entre nuvens, então a gente entende que o arrebatamento vai ser em secreto. Agora, vai soar uma trombeta. Porque imagine você andando na rua e de repente você está no céu. Já que vai ser tão rápido, né? Imagine você conversando com uma pessoa, daqui a pouco você está no céu. Você vai tomar um susto, cara. E vai experimentar a transformação do corpo e, do mesmo jeito. Olha só, cara, que coisa. Então, por isso que a trombeta soará. E eu creio que essa trombeta não será ouvida pelas pessoas do mundo. Apenas a igreja vai ouvir o soar da trombeta.
E quem tem o Espírito Santo de Deus vai haver uma testificação. Chegou o momento. A trombeta serve para te preparar. E é muito interessante porque ele, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre essa questão, né? A palavra, os jogos istmicos, que fala lá na Grécia, que eles tinham, tocava-se a trombeta para começar os jogos. Depois que terminavam os jogos, então, tocava-se a trombeta de encerramento. Essa trombeta, ela também marca o encerramento das atividades da igreja na terra. Porque já estamos aqui há 2000 anos, não é não? Reinando em vida. Glória a Deus, irmão. Fazendo a diferença. Então, terminou as atividades da igreja. Aqui a gente vai ver porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de quê? Incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista da imortalidade. Por que ele usa a expressão é necessário? Porque você sabe que o universo é hostil. Você sabe que para um astronauta ir até o espaço, ele vai precisar de uma roupa especial para atravessar as camadas atmosféricas. E sem uma roupa especial, ele não poderia sobreviver ao espaço. Não é assim? Então, Paulo usa a expressão é necessário que isso que é mortal se revista de imortalidade. E isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Por que é necessário? Porque a gente vai receber uma roupa, um traje especial que será a nossa própria pele, o nosso corpo transformado, para a gente, imortalidade, para a gente atravessar as camadas atmosféricas numa boa. Massa, né, irmãos? Olha só, o cuidado de Deus, onde a gente vai atravessar as camadas atmosféricas e ir para o terceiro céu. São quantos céus? São 3 céus. A palavra do Senhor diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, os céus no plural, sim ou não? Paulo fala que conhece um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele fala dele mesmo, né? E depois ele complementa, dizendo que foi arrebatado até o paraíso. Então o paraíso fica no terceiro céu. São 3 céus, são 3 céus. Existe o céu azul, que você vê durante o dia, chamado de primeiro céu. Existe o céu estelar, onde estão as estrelas, que é o segundo céu. E existe o terceiro céu, que é o céu do Senhor, onde Ele habita. Glória a Deus. Então, nós seremos arrebatados até o terceiro céu, irmãos. Quem está aguardando esse momento com expectativa? Glória a Deus, então é isso que vai acontecer. Então, a palavra em secreto a gente não consegue ver nas Escrituras, mas a ideia está lá, mostrando para a gente que é um evento distinto. Diferente da segunda vinda, onde todo olho verá e Cristo pisa na terra para governar. É manto, viu, irmão? Passa aí, o próximo, por favor. Olha o texto principal do arrebatamento. Ele vai dizer, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm o quê? Esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dormem aqui é um eufemismo, é uma palavra branda para descrever uma coisa ruim. Ele não quis colocar morte, colocou dormem, só para aliviar, né? Só para aliviar. Aí ele fala, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, diga, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Observe que Paulo entendia que o arrebatamento iria acontecer nos seus dias. Ele fala, nós os vivos, se incluindo na experiência. Ele tinha a expectativa da vinda do Senhor. Ele fala, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz de quem? Do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que você coloque os olhos na expressão em Cristo, porque isso aqui faz toda a diferença na nossa interpretação. Quando Jesus vier buscar a igreja por ocasião do arrebatamento, é só a igreja, só os que morreram em Cristo que ressuscitam. Os crentes da antiga aliança não ressuscitam nesse momento, mostrando que você é um povo especial. E essa ideia é tão profunda que nem os corpos daqueles que morreram em Cristo ficará na terra. Isso mostra para nós que é um povo diferenciado.
Você depois, se você for estudar sobre o juízo eterno, vai no meu canal lá, é um banquete, é uma festa. Tem mais de 300 vídeos, viu? Você pode ir lá, sobre o juízo eterno, tem lá. Você vai dar uma olhada e você vai perceber que os outros mortos só ressuscitam após a segunda vinda de Cristo. A igreja como um todo, tanto quem morreu, ele poderia deixar a galera ali, vivo é ou não é? Para livrar da tribulação, mas o negócio é tão forte, né? Que até os corpos dos que morreram, desde a era da igreja até agora, todos são ressuscitados. Isso me mostra que vai haver o tribunal de Cristo no céu, onde todos nós comparecemos. Você pode aparecer do lado do apóstolo Paulo, né? E ele com a cabeça no lugar. Fazendo assim para você, ó. Eu falei. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Ele com a cabeça no lugar. Aí, em Cristo, olha só, cara, como ele foi bem preciso aqui, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Olha a expressão que compromete toda aquela questão. Entre, é em secreto ou não é? É diferente, não é como um raio que se mostra do ocidente ao oriente. Vai rasgar? São essas questões que é preciso olhar de uma forma mais ampla e entender que existe uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda. O arrebatamento é apenas para a igreja, é antes da tribulação. O encontro com o Senhor é nos ares e é em secreto. Segunda vinda, todo olho verá, é diferente. É como um raio quente. E Cristo pisa na terra para estabelecer o seu reino. É diferente os eventos. Amém? Eu falei isso porque a gente vai precisar dessa informação agora. Pode passar, por favor. Vamos lá. Vamos fazer a interpretação, então, de dentro para fora do texto de Mateus 24. Quem quer aí? Eu vou começar hoje, essa interpretação só termina amanhã, viu? Vou dar a primeira parte hoje, a segunda parte vai ser amanhã, ok? Então, vamos lá. Interpretação de dentro para fora. Então, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, ou o sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras. No final do capítulo 23, Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém, e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos embaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis aí que a partir de agora a vossa casa será deserta, e não mais me vereis até que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ele disse isso, eles estão na região do templo. Os discípulos então perguntam em particular para ele assim: quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo ou da consumação dos séculos? Então, 3 perguntas são feitas para Jesus. Quantas perguntas? 3. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo ou da consumação dos séculos? Eu não vou responder as 3 perguntas aqui. Você tem 2 chances. Você se matricula no Rema para ter as perguntas respondidas na aula de escatologia. As matrículas estão abertas, né, Cida? Então, aproveita aí. 20% de desconto ainda? Ainda tem os 20%. Aí, isso é tudo para tu vir na formatura. 30% de desconto no dia da formatura. Você vai ter a resposta a essas perguntas na nossa 6ª aula. Glória a Deus. Se manter a tradição, eu serei o vosso professor da matéria escatologia aqui, viu? Mas, então, 3 perguntas são feitas. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal da sua vinda, haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo ou da consumação dos séculos? Então, eu vou responder a você a segunda pergunta. Pode passar. Que sinal haverá da sua vinda? Porque, respondendo essa pergunta aqui, nós vamos, então, descobrir em que tempo os sinais da volta de Jesus vão acontecer. Não é isso que a gente quer saber? Quando os sinais vão acontecer, não é isso? Pronto, então a gente vai extrair essa pergunta agora dos textos. Vamos lá, vamos analisar então. Jesus nos apresenta alguns sinais que antecedem a sua vinda. E a primeira parte ele vai chamar esses sinais de quê? Aí, pastor Jaelson, princípio das dores aí, ó. Princípio das dores. E a segunda parte? Grande tribulação. Primeira parte, princípio das dores, é o que a gente vai estudar agora. E a segunda parte, grande tribulação, iremos estudar amanhã. Ok? Então, vamos lá. Primeira parte, passa por favor. Pode passar. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou quem? O Cristo, e enganarão a
Muitos. Olha só, o primeiro sinal, então, é falsos cristos. Pode voltar aí, volte um. Primeiro sinal, falsos cristos. É bem provável de que quando o anticristo se manifestar, muita gente pense que ele seja o Messias esperado, já que duas grandes religiões aguardam o seu Messias. O islamismo aguarda o seu Messias e o judaísmo aguarda o seu Messias. É bem provável que quando o anticristo se manifestar, vai operar sinais, alguns irão crer nele, ok? Guarda essa informação, ela será útil daqui a pouco. Falsos cristos, então, o primeiro sinal, pode passar. E certamente ouvireis falar de quê? Guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Observe, então, que guerras, então, é o segundo sinal. Primeiro, falsos cristos. Segundo, guerras. Vamos continuar. E haverá o quê? Fomes, terceiro sinal. E quarto sinal, pestes. E terremotos, quinto sinal. Em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis o quê? Atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sexto sinal, perseguição e morte. Então nós estamos vendo os 6 sinais, então, da volta de Jesus. Vamos, então, para o próximo slide. Primeiro sinal, qual que é? Para decorar, falsos. Segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, perseguição e morte. Pergunta que não quer calar. Esses sinais já estão acontecendo? Será que esses sinais já estão acontecendo? Quem quer a resposta aí? Olha só, pode passar, por favor. Esses sinais vão acontecer dentro da... Esses sinais não estão acontecendo agora. Esses sinais vão acontecer dentro da... Na verdade, esses sinais são os primeiros eventos da tribulação. Agora, raciocina comigo. Quem é pré-tribulacionista aí, levante sua mão. Só eu? Meu Deus do céu. Quem crê que vai ser arrebatado antes da tribulação aí? Pronto, glória a Deus. Então, se os sinais estão dentro da tribulação, são os eventos da tribulação, então esses sinais não são para você ver, crente, porque você vai ser arrebatado antes. A maior revelação da noite, né? Esses sinais vão servir de balizadores para quem estiver atravessando a tribulação. Começou os sinais, pode contar 7 anos, Cristo volta. Esses sinais é para quem ficar para a tribulação, porque eles são os eventos da tribulação. Se eu sou pré-tribulacionista, acredito que eu vou sair antes da tribulação, então esses sinais não são para a gente ver, é para quem ficar. É claro que o pós-tribulacionista é doido para ver o anticristo, tem fetiche no homem. É ou não é? A Bíblia não manda a gente aguardar o anticristo. Ele manda aguardar o Cristo. É interessante, né, cara? Ele manda a gente aguardar o Cristo e não o anticristo. Isso nos mostra, né? A gente não vai ver o anticristo. Então, é inútil ficar procurando. Se você quiser ficar para conhecer quem é, os sinais vão acontecer dentro da tribulação. Pode passar o próximo. Esses sinais são os primeiros eventos da... Bom, é muito importante que eu trouxe a narrativa. Agora eu preciso comprovar isso para vocês. Ok? Preciso provar isso para vocês. Que esses sinais, eles são os primeiros eventos da tribulação. Estão dentro da tribulação. Eu preciso provar isso para vocês. Então não adianta a gente ficar procurando sinais, irmãos. Até porque o arrebatamento é sem sinais, né? É ou não é, crente? Então eu vou provar para vocês, então, que os sinais estão dentro da tribulação. Quem quer caminhar comigo agora no Apocalipse? E o Apocalipse é o único livro que vai mostrar isso para nós. Olha a importância do livro. Pode passar, por favor. Vamos ver aqui. Paralelismo entre Mateus 24 e Apocalipse 6. Pastor, o que é paralelismo? É o nome de um xarope?
Passa o próximo, por favor. Não, é quando uma passagem bíblica tem relação direta com a outra. Eu já vi vários paralelismos, mas até hoje eu nunca vi um paralelismo tão perfeito. Na verdade, Mateus 24 está estabelecido ali aqueles 6 sinais, e os 6 são cumpridos dentro do Apocalipse no desatar dos selos, sem faltar nenhum. Nós estudamos aqui que a tribulação vai do 6 ao 18? Então o capítulo 6 já é a tribulação, crente? Já, não é? Jesus está desatando os selos, enviando a tribulação, é Ele que desata os selos. Então, é possível ver os 6 sinais sem faltar nenhum. É um paralelismo perfeito, mostrando que os sinais estão dentro da tribulação. Se fosse 3, eu já ia acreditar, viu, irmão? Mas os 6... é massa, né? Então, vamos lá. Divisão do livro. Mais uma vez, capítulo 1, introdução do livro. 2 e 3. Carta às 7 igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5 é o quê? Capítulo 6 ao 18 é o quê? Tribulação. Capítulo 19, capítulo 20, capítulos 21 e 22, eternidade. Então, do 6 ao 18 é a tribulação. Se os 6 sinais que a gente viu ali, falsos cristos, guerras, pestes, fomes e pestes, terremoto, perseguição e morte, os 6 se cumprirem em Apocalipse 6 dentro da tribulação, no desatar dos selos, certamente que aqueles sinais estão dentro da tribulação. Concorda comigo ou não? Se os 6 sinais forem vistos ali no desatar dos selos, comprova que os sinais de Apocalipse 6 estão dentro da... Os sinais de Mateus 24 estão dentro da tribulação, né? Vamos comprovar isso aí, então? Vamos ver esse paralelismo perfeito. Primeiro sinal, falsos cristos. Vamos lá, e ele respondeu, vejo que ninguém vos... porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou quem? O Cristo, enganarão a... Será que o primeiro cavaleiro é um falso Cristo? Bota aí. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que diziam, vós vão vem ver, e olhei e eis um cavalo, que cor? Branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dada uma, saiu vitorioso para vencer. Quem é esse cavaleiro aí? Quem falou? É o anticristo. Glória a Deus, né, varão? Maravilha, acertou. É o anticristo. Eu pensei que era Jesus. Não, cara, não é Jesus, não. Jesus é o do 19. Esse aqui é o do Paraguai, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Primeiro, não pode ser Jesus, porque é Jesus quem está desatando o selo, né? Como é que ele pode ele desatar o selo e ele mesmo vir? Já não é ele. De cara, né? A gente já vê aqui. Também, a gente vai ver o seguinte. Nosso Cristo já é vencedor. Esse está tentando vencer. Ganhou uma coroa, saiu vencendo e para vencer. Está tentando vencer. O nosso Cristo já é o quê? Vencedor. Também ele, esse cavaleiro aí, é o anticristo, porque ele tem um arco sem flechas em sua mão. Jesus Cristo não se apresenta no Apocalipse com um arco. Ele se apresenta com uma espada afiada em sua boca, para com ela ferir as nações. Observe, a arma é diferente. Glória a Deus, ele é da palavra da fé. Vai declarar a palavra. A Bíblia diz que, glória a Deus, os inimigos serão mortos com a palavra que sair da sua boca. Olha aí, irmão, glória a Deus. Amém. Para consumar todas as coisas. Esse tem um arco sem flechas, mostrando que na primeira fase da tribulação ele é um falso pacificador. Vai trazer uma falsa paz, vai se mover através de acordos, alianças. Ele não vai mostrar que ele é o anticristo logo de cara. Entenderam bem aí? Então, falsos cristos. Muita gente pode pensar que ele seja o Cristo, porque 2 grandes religiões estão aguardando o seu Messias, o judaísmo e o islamismo. Vendo os sinais, operando milagres, falando grandes coisas. O anticristo é chamado por Daniel de o chifre pequeno, ou a boca que fala grandes coisas, uma habilidade sobrenatural para convencer. É isso que ele vai ter nessa fase aqui, beleza? Então, paralelismo perfeito, falso Cristo, próprio anticristo, 1-0. Quem vai contar aí?
a goleada. Paralelismo perfeito. Falsos cristos. Vamos para o segundo, por favor. Segundo sinal, guerras. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, pois ainda não é porquanto se levantará nação contra nação e reino contra... Será que o segundo cavaleiro do Apocalipse vai trazer guerras? Passa, por favor. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê, e saiu outro cavalo, que cor que é? Vermelho. O que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande... Segundo sinal, então, guerras. Segundo cavaleiro, guerras, cavalo vermelho, trazendo guerra para a terra. Então a gente está vendo o 2-0 se completando aqui. Os sinais, então, se cumprindo dentro do Apocalipse, dentro da tribulação. Não é para a gente ver, é para quem ficar. Beleza, pessoal? Claro como água, né? Vamos seguir, então, em frente para o próximo selo aberto. Vamos ver o terceiro sinal, fomes. E haverá o quê? Pode passar o próximo. Será que o terceiro cavaleiro vai trazer fome? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem, veio, olhei em um cavalo preto. Daí que tiraram a coisa, está preta, né? e o que estava montado sobre ele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro ou denário, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Carestia na terra, né? É bom eu falar para vocês que esses sinais vão acontecendo e vão se somando ao outro, piorando o quadro. Nós tivemos uma pandemia e em seguida uma guerra, e o preço dos alimentos foi lá para cima, o combustível subiu, foi ou não foi? O que eu estou mostrando aqui é um sinal após o outro e ficando. Não vai acontecer e vai embora. O sinal acontece e permanece, e se estabelece aquele quadro. Terrível, viu, irmãos? Então, 3-0, né? Vamos para o 4. Por favor, próximo. 4 sinal, pestes, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Será que o 4º sinal, o 4º cavaleiro vai trazer pestes? Vamos ver, irmãos. Olha aqui, passa por favor. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada. Vai trazer mais guerra, ó. Com fome, vai trazer mais fome. E com vai trazer a peste, ó. E também o outro agravante, as feras da terra vão sair para devorar os homens. Os leões, né, os leopardos vão começar a devorar os homens. Olha só que coisa. Então, pestes, né? 4º sinal. Quem recebeu aí a profecia do cavalo amarelo durante a pandemia? Levanta a mão. Meu amigo, o varão lá recebeu, né, varão? O camarada lá de Natal me mandou uma mensagem. Antônio Lira, por favor, olha só, recebi essa profecia ali. O irmão chega a se arrepiava, falava em língua. E ele dizia assim, na quarta-feira, não saia na rua. O cavalo amarelo vai passar. O crente que estiver na rua, olha o terror, cara, meu amigo, o crente que estiver na rua, o anjo da morte vai passar e vai levar. Fiquem em casa, irmãos, o cavalo amarelo vai passar. E esse irmão nervoso, eu falei com ele, varão, assista meus vídeos e procure se acalmar. Né? O cavalo amarelo, irmão, vai passar na frente do branco, do vermelho e do preto, não é corrida de cavalo nem nada, né? Misericórdia. Se tivesse assistido a aula, estava tranquilo na pista, né? Estava tranquilo na pista. E os eventos estão dentro da tribulação. A gente ainda estava aqui, estava vivendo a tribulação. Veja que o tempo passou e tudo que eu falei com ele continua de pé. Eu falei, cara, a palavra de Deus está aí, meu irmão. A gente não vai ver isso não, irmão. Falei, cara, procure se acalmar, fique em paz. A gente julga a profecia pelo que está escrito, né, irmãos? Não julgamos o profeta e sim o que está sendo dito. Eu vi que não tinha fundamento, tranquilizei o irmão. Glória a Deus.
Tu já pensou se ele tivesse ligado para um outro cara e falava, ih, irmão, vamos ficar em casa, né? Vou continuar. 4-0, 4-0, né? 4-0, bora para o quinto aí. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Passa ao próximo, por favor. Será que o quinto selo vai trazer perseguição e morte? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido o quê? Mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aí, o pós-tribulacionista com certeza vai pegar esse texto aqui e vai dizer, está vendo? Olha os crentes morrendo na tribulação. A igreja passa pela tribulação. Os irmãos certamente não sabem diferenciar. Nós estamos na dispensação da igreja. Existem 7 dispensações. São 7. Inocência, consciência, governo humano, promessa, dispensação da lei, dispensação da igreja, a 6ª que nós estamos. Qual dispensação a gente está? Igreja. E a última, que é a dispensação do milênio, que já foi anunciada. A dispensação da igreja termina com o arrebatamento. É importante abrir o coração para isso. Essa é uma dispensação única, onde o Espírito Santo age dentro de nós e sobre nós. Dentro de nós, nos fazendo produzir 9 frutos. Ok? E sobre nós, nos fazendo produzir 9 dons. Então, essa dispensação termina, até mesmo vai ser afastado a operação do Espírito que opera junto com a igreja, que detém o poder de Satanás. Para o anticristo se manifestar, a igreja é obrigatório que saia, esse poder cesse de operar aqui, para que ele possa se manifestar, mostrando que essa dispensação termina com o arrebatamento. Pastor, então os convertidos da tribulação, vai ter salvação durante a tribulação? Claro que vai. E o Espírito Santo não vai ser retirado da terra? Não podemos tirar o Espírito Santo da terra porque ele é onipresente, ok? Mas observe que durante a tribulação ele vai continuar fazendo o seu papel e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pela operação do Espírito Santo. Ele continua aqui, mas essa operação com poder através de nós é só para essa dispensação, viu? Durante a tribulação não terão poder, porque senão poderiam paralisar as obras do anticristo. Você é muito poderoso, viu? Você não sabe o quanto você é poderoso, viu, irmão? É por isso que Paulo orava para que os nossos olhos pudessem ser abertos, para que a gente pudesse conhecer o poder que a gente tem, viu? É muito poderoso. Glória a Deus. Por isso que o demônio foi expulso por telefone. Tinha vários, né? Um que quis ficar, eu falei, tu não perdeu o juízo? Tu não perdeu o juízo, cara? Pode sair daí. Falei para... Pastor Gelson não estava aqui não, né? Falei, para provar que você não tem poder nenhum aqui, você vai ser expulso por telefone para a tua vergonha. Interessante, né? Você vê o poder que a igreja tem. Então, esse poder precisa ser retirado, na verdade, porque a igreja saiu, o poder deixa de operar. Amém? Essa dispensação termina, então, com o arrebatamento. Os convertidos da tribulação são o quê? São os convertidos da tribulação, porque a oferta de salvação vai continuar durante a tribulação. Os irmãos entendem essa questão? Vamos aqui agora abrir a lata de minhoca. Quem quer aí a lata de minhoca aberta? Pronto, capítulo 7 de Apocalipse, 144 mil judeus são selados. Nunca você vai ver as 12 tribos de Israel no Novo Testamento sendo colocadas ali, em ordem. Então, mostra que 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, são selados no capítulo 7. Deus, então, nos envia uma mensagem dizendo, eu voltei a tratar com os judeus. Eles começam a pregação durante a tribulação. Parece que os seus olhos espirituais são abertos e eles começam a pregar. E vão pregar no mesmo zelo de Paulo. Imagina aí, porque Paulo, depois que descobriu que a igreja era a verdade e o caminho que ele estava seguindo não era o certo, ele se tornou muito pronto. Esses judeus vão olhar para trás e pensar, perdemos 2000 anos. Quanto a gente sofreu que poderíamos entrar no pacto. Eita, irmão, esses camaradas vão pregar, viu? Durante a tribulação, eles que pregam, mostrando que a igreja não está aqui. Senão seria a igreja pregando. Entende? Olha só como o Apocalipse ele expulsa a doutrina pós-tribulacionista. Você sabe que enquanto a igreja estiver aqui,
é missão da igreja pregar, ok? O anjo prega? Não, o anjo não pode pregar. O anjo apareceu para Cornélio, e o anjo falou assim para ele: ei, Cornélio, cara, quer ser salvo? Manda chamar a Pedro, que ele vai te falar as palavras dessa vida. Então mandou chamar Pedro para pregar para ele, mas o anjo não pregou. Durante a tribulação, o que prova que a igreja não estará aqui, é que Deus vai mandar um anjo para pregar durante a tribulação. No capítulo 14 de Apocalipse, ele abre uma exceção na história, no versículo 6, e lá está escrito que Deus envia um anjo e ele tem o evangelho eterno para proclamar às nações. A vontade de Deus de salvar aqueles que estão atravessando a tribulação, ok? Então vai ter salvação durante a tribulação, sim ou não? Sim. E esse povo não é a igreja, com certeza, porque a dispensação da igreja termina com o arrebatamento. Glória a Deus, vamos lá. Então, 5-0. 5-0. Vamos para o 6º. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Será que o 6º selo aberto dentro da tribulação vai trazer terremoto? Aí a gente fecha a interpretação, é ou não é? Vamos lá, coloca por favor. Vi quando o cordeiro abriu o 6º e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram como a figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. 6º sinal, terremoto, 6-0, os 6 sinais se cumprindo dentro da tribulação no livro do Apocalipse. Essa interpretação faz sentido para você? Amém. Te traz segurança, então? Os sinais estão acontecendo? Eu vou ver os sinais? Eu saio antes dos sinais acontecer, já que aqueles sinais estão dentro da tribulação. Agora você vai me perguntar: pastor, não tem nem um sinalzinho? Umzinho só? Por favor, amanhã eu vou te mostrar o único sinal, mas não está em Mateus 24 não, viu? Desiste. Aqueles sinais de Mateus 24 não é para a gente ver, beleza, gente? Amanhã a gente vai pegar a segunda parte dessa interpretação e eu vou te mostrar o único sinal que eu considero, sou muito conservador na interpretação, o único sinal que mostra que nós estamos pertinho do fim, viu, irmãos? Glória a Deus. Coisa forte, né? Passa ao próximo, por favor, então, os 6 sinais: guerras, fomes, pestes, perseguição e morte, terremoto e falsos cristos, estão dentro ou fora da tribulação? Dentro. Jesus chamou esses sinais de princípio das dores. Passa ao próximo, por favor. Amanhã, na semana, na imersão no Apocalipse, aula de número 4, o que a gente vai ver? Os sinais da volta de Jesus, parte 2. Mas o que? As 70 semanas de Daniel. Vamos fazer ali uma aplicação das 70 semanas dentro do Apocalipse. Mas o que? A aplicação das chaves e técnicas aprendidas na aula 3 de hoje. Aquela aula dinâmica. Chave dos 3 povos, a chave judaica das eras, não é? E a chave da prioridade profética. A gente vai aplicar dentro do livro para a gente encerrar amanhã. Glória a Deus, irmãos.